pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Nós vamos levar a partir de agora tudo sobre o futebol amador. Vamos falar do torneio de pênaltis da família Cruzeiro. Nessa semana, né, Juan? Está chegando, próximo domingo, dia 26, o torneio de pênaltis da família Cruzeiro. Vamos falar também da final da Copa Regional da Lagoa do Serrote, que aconteceu nesse final de semana, e o Real Madrid se sagrou-se campeão nas duas categorias. Também vamos falar do torneio de pênaltis da Águas Belas. Foi sucesso total, teve transmissão da TVFP. A gente vai falar desse torneio, lógico, falar de futebol brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Libertadores da América. Nessa semana, Juan, começa a Copa Libertadores da América com os times brasileiros. Começa a segunda fase e os times brasileiros que estão nessa fase entram em campo a partir de amanhã. E amanhã tem Mengão, amanhã tem final da Supercopa, além da Recopa Sul-Americana, Flamengo em campo, e a gente vai falar dessa decisão. O Flamengo que nesse início de ano já teve duas decisões, perdeu as duas, e amanhã vai começar essa decisão contra o Independente Del Valle. A gente vai falar muito também da Recopa Sul-Americana. E futebol europeu, Champions League, vamos conhecer os times que vão para as oitavas de finais, tanto da Liga Europa como da Conference League, e vamos falar também da Champions League, 4 jogos, ou seja, tudo que acontecer no final de semana, nós vamos passar a limpo no programa de hoje. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Então, no início do programa, trazer logo o destaque inicial. Boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para esse carnaval maravilhoso que vamos ter futebol europeu, vamos ter campeonatos brasileiros, vamos ter a Champions League, a Liga Europa, a Conference League. É só futebol do bom. É sim, Juan. Muito futebol nesse carnaval. E amanhã tem final. Mas antes, Juan, vamos começar logo falando de futebol amador. Futebol amador, vamos começar falando do torneio de pênaltis. Torneio de pênaltis, segundo torneio de pênaltis da família Cruzeiro, que acontecerá no próximo domingo, 26, aqui na Toca da Raposa 2. E esse torneio, Juan, terá cobertura total da TVFP. Cobertura aqui completa nessa transmissão. Lembrando, Juan, que o sorteio acontecerá no dia 24, na sexta-feira. Sexta-feira, 24, o sorteio no bate-bola. Aliás, falar em bate-bola, a gente vai, nessa semana, a gente vai antecipar o dia do bate-bola. O bate-bola acontece nas segundas e sextas-feiras. Por conta do sorteio, na sexta-feira a gente vai deixar exclusivo o sorteio. A gente vai antecipar e vamos fazer o programa na quinta-feira. Tá certo, Juan? Então, próxima sexta-feira é o sorteio do segundo torneio de pênaltis aqui da família Cruzeiro. Lembrando, Juan, que tem 73 duplas inscritas, 21 já pagaram e os meninos já disponibilizaram um número, um Pix, para as pessoas fazerem o pagamento, para que essas pessoas possam participar do sorteio e também participar do torneio do dia 26. Lembrando que no mesmo dia, né, no domingo, haverá também o torneio feminino. Logo após o torneio masculino, tem o torneio feminino. Me parece que tem 13 duplas no torneio feminino, ou seja, vai ser uma manhã e tarde bem movimentada na Toca da Raposa 1. Tá certo, Juan? Então, capítulo torneio de pênaltis da família Cruzeiro passado a limpo. Vamos falar agora Juan, do torneio do Já Está Montada. O torneio do Já Está Montada teve ontem, né? E a gente teve aqui só o campeão, os premiados, Juan. O primeiro torneio de pênaltis de duplas do Já Está Montado, e o campeão foi o Gelson Nascimento. O Gelson Nascimento foi o campeão com o seu batedor, o Guilherme. O vice foi o Jacques Silvânio e o Jandir. Terceiro colocado foi o Matheus e o Reinaldo. E o quarto colocado foi o Micael e também o Matheus. Então, lá no Já Está Montada, foi, sem dúvida nenhuma, um grande evento. Tá certo, Juanzinho? Falar em torneio de pênalti, ontem também teve, antes de mandar um abraço para o Fabinho Sobral, um abraço para o Fabinho, para a Eloá e também para a Samara, curtindo o bate-bola.
Antes, Juan, de a gente falar do torneio de ontem, só compartilhar aqui no meu perfil, compartilhar para que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, procuram o programa no YouTube, né? Aliás, no meu perfil, mas só que a gente faz na página do bate-bola. Só que hoje a internet não está ajudando, né, Juan? Se não está ajudando, a gente vai desse jeito mesmo. Tá certo. Do jeito que dá certo, então vamos falar, Juan, do torneio de pênaltis. Ontem teve o torneio de pênaltis em Águas Belas. Foi o primeiro torneio. A organização foi do Erivelto e também do Paulinho, e teve cobertura total da TV FP, show de cobertura. Estava lá o Xandão, o grande Fernando Carneiro, o Bena, nosso diretor-geral, além do Alisson e também do Gustavo e do Rafael Ganso. A gente também estava lá para dar uma ajuda, ou seja, foi show de cobertura. Aqui eu parabenizo o Paulinho, também o Erivelto, toda a estrutura, toda a organização, foi show de bola. E quem ganhou, né, Juan? Quem ganhou foi um garoto lá da Tuína. Foi o Crisóstomo, ganhou na final, ganhou da dupla Jardel e Mateuzinho. Foi um evento sensacional, foi show de bola lá na Águas Belas. Tá certo, Manzinho? Então, torneios passados ali, vamos falar da primeira Copa Regional da Lagoa do Serrote, 11ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Aconteceu neste final de semana e o Real Madrid do Pedregal foi campeão nas duas categorias. Nas duas categorias, o segundo quadro foi o placar, Juan? Segundo quadro, 2-0 para o Real Madrid, em cima do Arca da Aliança. Exatamente. E na partida principal, 1-0 para o Real Madrid, o gol foi do Antônio Filho, Juan. O gol foi do Antônio Filho. Bom jogador. Qual Antônio Filho? Não, tem o Filho, né, o camisa 10, e o 9 era o Filho era o 10 e o Antônio Filho era o 9, que foi o goleador. Aliás, ele é jogador da Santa Rita, esse Antônio Filho, bom jogador, acabou decidindo a competição. Esse jogo também, Juan, teve a cobertura da TV FP, né? São Gelson Nascimento, a gente também estava lá nos comentários, e o Rafael Gans também. Ou seja, foi muito bom no final lá. A gente parabeniza o Júnior do Espetinho, o seu Zé Ferreira, todos os organizadores, né? E o Alves Ripati, que eram relações públicas dessa competição. A gente parabeniza tudo. Lembrando, Juan, que o destaque da preliminar foi o. Esqueci do rapaz agora, rapaz. O rapazinho que fez o primeiro gol. Ele foi o destaque. É chamado de Micael, mas tinha outro nomezinho, diga. E o destaque da final 1, da final aspirante, foi o cachorro, né? O cachorro. Aliás, teve um lance bem inusitado lá, né? Que foi o cachorro, deu um carrinho sensacional no Igor e o juiz não deu nem cartão amarelo pro cachorro. Ele passou o momento do primeiro quadro e do segundo quadro em campo, perturbando lá. Mas cachorro titular absoluto. Mas aquele lance foi bem interessante, está fazendo sucesso nas redes sociais. Aquele lance onde o jogador derruba o Igor, né? O Igor era o cabelinho lá vermelho, né? Foi uma queda sensacional. Aí o Real Madrid do Pedregal, a gente parabeniza todos os dirigentes, o Lourão, por essa grande conquista, né? Ganhou o segundo quadro e também ganhou o primeiro quadro, a equipe do Real Madrid. Tá certo, Juanzinho? A gente até pede desculpa, Juan, porque hoje parece que a internet está pior. Para surpresa de 0 pessoas, ela está pior do que nos outros dias. As mensagens não estão chegando, mas é assim, depois piora, depois melhora. Juan? O Juan, agora vamos falar de... Só lembrando, Juan, que o seu Zé Ferreira já está tentando organizar, né? Ele já está se manifestando se programando para fazer a 12ª edição da Copa Regional da Lagoa do Serrote. O Cruzeiro vai participar dessa? Eu não sei, o Cruzeiro não gosta muito de participar das competições lá na Lagoa do Serrote. É próximo, mas os meninos não gostam, gostam mais de outras competições. Vamos ver se eles vão. Tá certo, Juanzinho? Então, vamos falar, Juan, da 10ª Copa Amigos na Bola. Tá? Teve parada nesse final de semana, não teve rodada. Estão parados. Aliás, está parada a competição. E a gente vai falar do Grupo de Santana. O Grupo de Santana, onde o grupo está muito, muito equilibrado. A Portuguesa tem 9 pontos, Boa Vista tem 6, o Palmeiras tem 5 e o Santa Rita City tem 4. Lembrando, Juan, que a Portuguesa já está classificada. Aí a briga vai ser
por essa segunda vaga e a gente vai na última rodada, vai ser no primeiro final de semana de março. Acho que dia 4, o Santa Rita City recebe a equipe do Boa Vista e no domingo a Portuguesa recebe o Palmeiras. Aliás, é um erro que eu acho da organização, Juan, num grupo onde um jogo depende do outro jogo, era no mesmo horário, mesmo dia, no mesmo horário. Porque, assim, lógico que o Boa Vista depende única e exclusivamente das forças dele. Se ele ganhar, pronto, está classificado. Mas aí, se o Santa Rita City ganhar, ele vai ficar na dependência do outro jogo. Ou seja, vai ter que torcer para Águas Belas no outro dia. O Palmeiras já sabendo do resultado, né? Aí vai ser muito ruim. Era interessante que fizesse no mesmo dia. Os dois jogos fossem no mesmo dia, mas eles fazem desse jeito, né? E eles preferem desse jeito. Só atualizar aqui direitinho a data, né? É dia 4, o jogo do Santa Rita City com Boa Vista, e da Portuguesa é um dia depois, dia 5. Ou seja, dia 5/3, como eu falei, repito, era interessante que os dois jogos fossem no mesmo dia. Tá certo, Lanzinho? Então, futebol amador passado a limpo, mandar um abraço e uma boa noite para o meu amigo Alberci Ripardo, na Lagoa do Serrote, ele que é o Relações Públicas da competição que finalizou, e aqui a gente já parabenizou, né, tanto o seu Zé Ferreira como o Júnior Espetinho e o meu amigo Alberci também, que certamente ajudou muito na organização dessa competição. Tá certo, Lanzinho? Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro começando pelo nosso Manjadinho, Juan. Nosso Manjadinho, que não teve rodada, né? O Ferroviário está na Copa do Nordeste, não jogou nesse final de semana. Lembrando, Juan, que as quartas de finais, o Ceará já está classificado para a semifinal e o Fortaleza também. E o que acontece, Juan, é que o Maranguape perdeu de 2-0 para o Ferroviário e no final de semana joga com o Ferroviário o jogo de volta. E o Iguatu venceu fora de casa o Atlético Cearense, e joga em casa agora, tem chance, né, de ir para a semifinal. Lembrando que quem passar de Iguatu e Atlético pega o Ceará. Quem passar de Maracanã e Ferroviário pega o Fortaleza. Só uma notinha aqui do Alberci, ao final de semana, bem agitado para o futebol amador. Exatamente, na nossa região, exatamente. Foi muito movimentado. Teve essa final na Lagoa do Serrote, teve esse torneio de pênalti na Águas Belas, teve o torneio de pênalti já está montada. Foi bem movimentado, foi um final de semana realmente muito bom para quem gosta de futebol. Juan, está havendo também, paralelo aos times que estão disputando o título, que no caso são 6, né, o Ceará e Fortaleza, e mais esses 4, os 4 times que não conseguiram classificação, eles estão na quadrangular da morte, Juan. Você ia falar alguma coisa? O quadrangular da morte já teve 2 rodadas. Na primeira rodada, o Caucaia ganhou do Barbalha 2-1, o Pacajus ganhou de 1-0 do Guarani Juazeiro. Nesse final de semana, sexta-feira, teve a vitória do Caucaia 1-0 no Guarani e o Barbalha 2-1 em cima do Pacajus. Destaque nessa rodada foi o Eduardo. O Eduardo fez 2 gols, muito bem o Eduardo, fez gols na fase classificatória, né? E agora nesse quadrangular da morte já fez mais gols, ou seja, está muito bem o Eduardo e a gente vai homenagear, trazer aqui no nosso programa os gols marcados pelo Eduardo, grande lateral direito da equipe do Barbalha. Lembrando, Juan, que com os resultados do final de semana, o Caucaia tem 6 pontos, o Barbalha tem 3, o Pacajus não tem 3 pontos também, e o Guarani Juazeiro ainda não pontuou. O Guarani Juazeiro que está indo de braçadas largas, Juan, voltando para a Série B do Campeonato Cearense. Tá certo, Juanzinho? Próxima rodada, qual é? É no final de semana, né? Pacajus e Caucaia, Barbalha e Guarani de Juazeiro. Sim, a chance... A última rodada. Né? Não, são 6 rodadas, Juan. São 6 rodadas. Porque, tipo assim, no Pernambucano é só 3 rodadas nesse quadrangular da morte. Não, aqui são 6 rodadas. Lembrando, Juan, que o Barbalha tem a chance, né, de ir para 6 pontos e até torcer para o Caucaia também, para o Pacajus ficar só com 6 aí ficam, eles quase que se livram logo, né? Aliás, não deixa confusão para ninguém, né? Porque se o Caucaia ganhar, ele já se livra, né? Ele vai para 9 pontos. Se o Barbalha ganhar, vai para 6. Aí fica tanto o Pacajus como o Guarani numa situação muito difícil. Tá certo? Então, Juan, mais uma vez, parabenizar o Eduardo, um abraço
Pedinho, os pais dele, né, o Pedinho, o Ari, a Ariane, na Lagoa Serrote, a Euni. E aqui a gente vai fazer uma homenagem ao Eduardo pelo esses 2 gols que ele fez. Vamos trazer aqui a narração. Aliás, Juan, interessante que na disputa, no primeiro pênalti, no primeiro gol, vou soltar o gol, depois a gente comenta o gol. Fica sempre aquele jogo de interesse para tentar um desestabilizar o outro. E quem chega também ali é o Lineker. Ele que sofreu o pênalti. Que ajeita a bola agora. Oxe, não era o Eduardo? É o Lineker. Ajeita a bola. Ué, quem que vai? Quem é que vai bater esse pênalti? É o Eduardo ou o Lineker? Agora o Eduardo ajeita essa bola. Vamos ver quem vai. O último a ajeitar o Eduardo. No gol, Lupita. A autorização está feita. É o Eduardo. Eduardo para a bola, correu, bateu, tem festa! Gol! Do Barbalha! Eduardo! Cobrando o pênalti para comemorar o capitão da equipe. A gente vai rever o lance. É sim, o primeiro gol do Eduardo. Aliás, nesse lance, mano, o Link é um brincalhão, né? O Link, ele pegou a bola e queria bater. Sofreu o pênalti, mas o Eduardo é o capitão do time, é o principal jogador, fez gol em cima do Fortaleza, fez gol já no Ceará. Então, o Link, mesmo sofrendo pênalti, é para pegar a bola e dar para o Eduardo, não fazer isso daí, né? Pegou a bola, o Eduardo ajeitou e foi lá. Então, o Link aí perdeu a chance de ficar na dele, né, Juan? Então, vamos fazer o segundo gol. O segundo gol, que foi o gol da vitória, um contra-ataque sensacional. Estava o jogo pegado já no final do jogo, contra-ataque. O Eduardo chegou. O Eduardo mostrou que está muito bem fisicamente. No finalzinho do jogo, né, acabou ganhando em velocidade e fazendo um belo gol, o gol da vitória da equipe do Barbalha. Aqui a gente faz a homenagem para o Eduardo e também para os familiares do Eduardo, que certamente ficam felizes e ver o filho brilhando. Subiu marcação, tirou de cabeça. Tem sobra o rebote, o chute. Travado. A bola volta para a entrada da área. Fica a disputa de bola. O Barbalha tenta. Opa! Tem o toque na frente. Vem o lançamento. Para matar o jogo. Eduardo! Cara a cara. Eduardo bateu. Tem! Festa! Gol! Do Barbalha! Eduardo, camisa do... Aí, o Eduardo, mais uma vez, né? O Eduardo aí brilhando lá com o Barbalha. O Eduardo, né, que está fazendo um bom campeonato. E assim, a gente torce, Juan, que essa competição, o nível que o Eduardo está, né, chama a atenção aí de um time de terceira divisão, quem sabe na segunda divisão e no segundo semestre. Segundo semestre não, a partir de abril, quem sabe o Eduardo não joga aí num time que tenha calendário, né, Juan? Que jogue o ano completo, o ferroviário desse aí, né, que está em terceira divisão. Quem sabe? Vamos torcer muito aí que o Eduardo consiga, né, sair do Barbalha. Agora, primeiro livrar o Barbalha, deixar o Barbalha na primeira divisão e depois conseguir aí um bom contrato e jogar uma Série C, ou quem sabe até uma Série B do futebol brasileiro. Aqui, mais uma vez, um abraço para todos os amigos, todas as pessoas que apoiam o Eduardo. Tá certo, Juan? Então, passado a limpo, Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, gostoso, né, Campeonato Cearense, vou falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, manteve a quarta rodada nesse final de semana. Antes, Juan, mandar um abraço para o Daniel Rocha. O Daniel Rocha também é primo do Eduardo, ele disse que sempre também que pode curtir o nosso programa. Vocês não assistem ao vivo, mas dá uma olhadinha, um abraço para ele, para a Eunir, né? A Eunir também sempre curte o bate-bola, o Evandro, a família toda. São gente da melhor qualidade. Toda a galera da Lagoa do Serrote que curte o bate-bola, a gente deixa aqui o nosso abraço. Juan, Copa do Nordeste, quarta rodada, todos os resultados, Juan. Sampaio, 1, Náutico 0. Vitória 1, ABC 1. Fluminense 1, Campinense 2. Ferroviário 0, Sergipe 0. Atlético de Alagoinhas 1, Bahia 2. Fortaleza 3, CSA 0. CRB 1, Ceará 1. É sim, eu vou mandar uma boa noite, um abraço para o meu amigo Hernando Santos. Hernando, que está lá na sua residência, no Mulugu, Santana. Um abraço para ele, para a sua esposa,
esposa, para o seu filhinho, todos de casa. Um abraço, Hernando. Hernando, sempre que colocar time em competição e algum torneio, pode mandar a notinha, que a gente tem um prazer enorme em divulgar aqui no bate-bola, Fernando. Gente da melhor qualidade. A quinta rodada da Copa do Nordeste, ela já começa dia 22, também conhecido como amanhã. CRB e Santa Cruz, Sampaio Corrêa, CSA, Sport Bahia, Ferroviária ABC, Vitória e Náutico, Atlético de Lagoinhas e Campinense. E o jogo que eu mais queria ver na temporada, tirando o Clássico Rei da Copa do Nordeste, é o Ceará pegando o Fluminense. É sim, o Ceará pega o Fluminense. O Ceará pega o Fluminense fora de casa. Aliás, vamos falar no Hernando, né? A gente já falou aqui, o torneio de pênaltis, próximo domingo, torneio de pênaltis aqui no Barro Preto. Não sei se o Hernando vai dar uma dupla, ou ele mesmo vem bater. E o sorteio será na sexta-feira, durante o bate-bola, aqui na Toca da Raposa 1, torneio de pênaltis da família Cruzeiro. Aí, o Hernando sempre gosta de colocar times, né? Em torneio de pênaltis, não sei se ele gosta, né, de colocar, mas ele sempre coloca times em campeonatos, né? Campeonatos sociais, ele sempre coloca e tá aí, né? Se ele quiser, próximo domingo, torneio da família Cruzeiro, segundo, não é isso, Juan? O Juan, a Copa do Nordeste ela é dividida em grupos, 2 grupos. O grupo A, o líder é o Fortaleza, o segundo é o Esporte Clube do Recife, o terceiro é o Sampaio Corrêa e o quarto é o Ferroviário. Como é que tá o grupo B, Juan? Sergipe está liderando, Náutico em segundo, ABC em terceiro, Ceará em quarto. Os 4 com 7 pontos, né? Tá grupo bem equilibrado. Tá bem equilibrado. E interessante, Juan, que dentro do grupo você não pode tirar grupo do seu, não pode tirar pontos dos seus adversários, né? Porque você joga. Tem que torcer para os outros tirar. Exatamente, você joga com times do outro grupo, né? Não tem o confronto. Por exemplo, o Sergipe está com 2 derrotas e ainda assim é o líder, né? Coisa que não aconteceria. É sim. Não deveria acontecer. É verdade. Ô, Juanzinho, continuando o futebol brasileiro, vamos falar agora do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, que teve apenas um jogo atrasado da 8ª rodada. O Flamengo ganhou 2-0, o Flamengo time ganhou 2-0 do Resende, a nona rodada do final de semana. O Juan vai falar todos os jogos, que tem clássico, né, Juan? Nova Iguaçu e Resende, Fluminense e Portuguesa, Botafogo e Flamengo, Bangu e Volta Redonda, Audax e Madureira, Vasco e Boa Vista. Esse jogo, Juan, o destaque desse jogo é o clássico Flamengo e Botafogo e Flamengo. Esse jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. Acredito que o Flamengo vá com o time reserva, porque o Flamengo está, nesse momento, no Equador, joga a Recopa, o primeiro jogo amanhã, e talvez não vá mandar o time para Brasília, o time principal, já que na terça-feira tem no Maracanã o jogo de volta, o jogo decisivo. Vamos falar do Paulistão, o Campeonato Paulista, 10ª rodada, né? Teve jogos nesse final de semana, o Santos goleou, o São Paulo, né? O São Paulo ainda joga na rodada. O Santos goleou, o Corinthians jogou bem, ganhou. Vamos falar todos os jogos. Ano 2, Santo André 0, Corinthians 3, Mirassol 0, Santos 4, Portuguesa 0, São Bernardo 2, Botafogo 1, Internacional 0, Água Santa 1, Ferroviária 1, Guarani 0. Se eu não me engano, essa vitória da Ferroviária está rebaixando a Portuguesa. Tá, a Portuguesa está sendo rebaixada. Aliás, a Portuguesa tem que fazer pela vida, viu? Porque a Portuguesa está na sua casa. Tem que ganhar os 2 jogos. Tem que ganhar. E ela joga com a Ferroviária, né? Já jogou, empatou 1-1. Ah, sim, jogou sim, mas ela tem jogo com... Acho que tem um confronto direto ainda dela aí. Né? Então está muito ruim a situação da Portuguesa. A Portuguesa que voltou, né, irmão? Voltou agora para a Série A1 de São Paulo e já está caindo. Lembrando que nesse meio de semana o Paulistão só tem 3 jogos, mas são jogos atrasados, né? Pela 10ª rodada, o João vai falar. São Bento, São Paulo, Ituano, São Bernardo, Palmeiras e Bragantino. Esses são os jogos atrasados da 18ª e 10ª rodada. 2 jogos da 10ª rodada. A segunda divisão cearense só teve um jogo atrasado. Da primeira rodada, o Itapipoca. O Itapipoca ganhou 2-0 do Tiradentes. 2-0 o Itapipoca, está aí a classificação. Floresta primeiro, em casa em segundo. Era Itapipoca terceiro, Horizonte em quarto. Guarani de Sobral em quinto. Pacatuba em sexto. Aí tem o Tiradentes, o Tirol, o Crateús e o Crato. Ok. O João, o Campeonato Gaúcho, 8ª rodada, os principais jogos, João.
São Luís 0, Grêmio 0, Internacional 2, São José 1, Juventude 2, Amoré 1. Ainda teve o Novo Hamburgo empatando em 1-1 com o Caxias do Sul. É sim. E o Mineiro, né? O Cruzeiro, que há 2, 3 rodadas atrás, estava na lanterna do seu grupo, mas agora deu uma sobrevida. Empatou com o Galo e agora goleou. Vila Nova 0, Cruzeiro 4. Atlético 2, Patrocinense 1. Patrocinense que estava ganhando, deixou empatar e deixou vir. Aliás, tomou gol no finalzinho, né? Nos acréscimos. Aí é triste. Ipatinga 1, Caldeira. América Mineiro 1. Ok. Juan, pronto, futebol brasileiro passado a limpo, né? Aliás, passado a limpo futebol brasileiro não, Juan. Tem a Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil, ela começa amanhã. Amanhã com um jogo, Juan. Marcílio Dias, Chapecoense, o clássico catarinense. É sim. E na terça-feira, isso é o jogo da terça-feira. Na quarta-feira, quando tem mais jogos. Tem o Falcon contra o Volta Redonda, Nova Mutum em Londrina, Calcaia e Tombense, São Raimundo e Cuiabá, Marília e Brusque, São Francisco e Ipiranga. O Bruscão passa? Acredito que é muito difícil, né? Mas vamos torcer que o Bruscão passe. Na quinta-feira tem mais jogos. O Maitá com Coritiba, São Luís, Juventude, Ceilândia e Santos, Trem e Vasco, Vitória e Remo. Esse Vitória é o Vitória do Espírito Santo. Lembrando, Juan, que é jogo único, o visitante joga pelo empate, né? A situação do Calcaia aqui, o Calcaia, ele joga com o Tombense e precisa ganhar. Essa fase, essas duas fases, tem 80 times, Juan, tem 80 times, e nessa primeira fase, os times melhores ranqueados, jogam fora de casa pelo empate, ou seja, o mandante ele tem que ganhar, senão ele é eliminado. Diga, Juan. O São Raimundo com Cuiabá, né? Tem o São Raimundo também com Cuiabá. Aliás, tem time de primeira divisão já jogando nessa rodada, né? A partir de quarta-feira já tem muitos times da primeira divisão jogando nessa rodada. Tá certo? Então, Copa do Brasil, a gente vai acompanhar jogo a jogo, né? A cada programa já vai acompanhar a Copa do Brasil. Amanhã também, como já foi um dos nossos destaques, vai haver a Recopa, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai até o Equador enfrentar o Independente Del Valle, que ganhou a Sul-Americana em cima do São Paulo 2-0, e o Flamengo ganhou a Libertadores em cima do Atlético Paranaense 1-0. Tem a Recopa, né? Lembrando que não dá para a gente falar muita coisa do Independente Del Valle, porque esse ano, ele jogou apenas um jogo, foi a Recopa lá, a Supercopa do Equador, ganhou 3-0 do Alcas, e o campeonato equatoriano ainda não começou, e muita coisa no Independente Del Valle mudou depois que ele ganhou a Sul-Americana em cima do São Paulo. Tipo o Ajax? Pode ser. O Juan, amanhã também começa a segunda fase da Copa Libertadores da América, onde entre os times brasileiros. O Juan vai falar todos os jogos dessa fase. Nacional Assunción, Sport Cristal, Curicó Unido e Cerro Porteño, El Nacional, Independiente Medellín, Boston River e Huracan, Carabobo e Atlético Mineiro, Magadianas e Always Ready, Universidade Católica e Milionários, Maldonado e Fortaleza. Lembrando, aí, há quem diga que não tem mais time bobo no futebol, né? Mas o Atlético pegou, né? Pegou o cara bobo. Vamos fazer que nem a gente fez na Copa do Brasil? Quem passa? Quem passa? Não, a gente vai deixar mais para frente, né? Vai ter o jogo de volta, não vamos projetar ainda não, porque vai que, né? Lembrando, que tem 2 jogos amanhã, 3 jogos na quarta e 3 na quinta, né? É sim. Aí, Libertadores passado a limpo, Copa do Brasil passado a limpo, agora vamos falar de futebol europeu. O Benfica está em campo, né? Está em campo, o Benfica, que é o líder do... E hoje mais cedo o Sport ganhou de 3-2 do Chaves. Exatamente, da Primeira Liga. E o João vai falar os principais jogos, começando com esse da tarde, né, João? Braga 2, Arouca 0. O Porto ganhou de 1-0 do Rio Ave. E hoje de tarde o Deportivo de Chaves perdeu de 3-2 para o Sport. E o Benfica está em campo. Tá em campo. Lembrando, João, que a pronúncia, eu vi um rapaz falando, Casa Pia, mas hoje na transmissão é Casa Pia mesmo. Não tem negócio de Casa Pia, não. Casa Pia. Tá certo? É assim, a Bundesliga, falar da Bundesliga, onde o Bayern de Munique é o líder, com 43, a mesma pontuação do Dortmund. O Union Berlim, Juan, tropeçou nessa rodada, mas também tem 43, está bem embolado lá. O Bayern
43, 40. Exatamente. E ainda tem o Freiburg com 40 e o RB Leipzig com Essa 39. Bundesliga é bem diferente. Bem diferente, né? Cadê o Leipzig? Cadê o... Bem diferente do habitual. E o Juan vai falar todos os jogos da Bundesliga. Leverkusen 2, mais 3. Dortmund 4, Hertha 1. União Berlim 0, Schalke 0. Tropeçar pro Schalke é dose, né? E eu perdi um aporte só nesse Schalke aqui. Frankfurt 2, Bremen 0. Mönchengladbach 3, Bayern 2. O Bayern que não pode ver o Mönchengladbach. Verdade. Já pegou um 5-0 na Copa da Alemanha. Wolfsburg 0, Leipzig 3. Bochum 0, Freiburg 2. Stuttgart 3, Cologne 0. Augsburg 1, Hoffenheim 0. Tem algo estranho no Bayern esse ano, né, Juan? Tem algo estranho. O Bayern está tropeçando em jogos que não costuma tropeçar, diga. E ainda assim só perdeu 3 jogos pro terceiro. A Ligue 1, né, na França o PSG é líder, 57, 5 pontos acima do segundo colocado, o Marcelo. E o Juan vai falar os principais jogos do campeonato francês. Toulouse 2, Marseille 3, Lens 3, Nantes 1. Olha o gol, Juan. Benfica 1-0. Benfica 1-0, Benfica fez o gol. 1-0 direto da nossa equipe de reportagem. É sim, 1-0 Benfica. Atualizando. Brest 1, Mônaco 2, Rennes 2, Clermont 0, o Nice 0-0 com o Reims, Alcheri 2-1 no Lyon. Eu vou deixar você comentar esse jogo. Que jogaço do PSG. O PSG, né? O PSG fez 2-0 no início do jogo em cima do Leeds. Aí depois tomou a virada para 3-2 e no finalzinho, né? No finalzinho virou o gol do Messi, já foi nos acréscimos. Lembrando que o Neymar se contundiu nesse jogo e está praticamente fora do jogo do dia 8. Dia 8, talvez o Neymar não jogue lá na Alemanha contra o Bayern de Munique. O PSG, né, que tem um time maravilhoso, um ataque maravilhoso e pode, no dia 8, já entrar de férias, né? Porque ganhar o campeonato francês não precisa investir para ganhar, né? Ele joga lá praticamente só e investiu muito alto, junto o Messi, já tem o Mbappé lá, tem aquele zagueiro do Real Madrid, o Sérgio Ramos, bons jogadores lá e não consegue fazer um time competitivo para ganhar a Liga dos Campeões e talvez vai passar mais um ano na espera o PSG e mais uma vez o Neymar vai ficar de fora do jogo decisivo. Diga, Juan. Nada de anormal. É assim, mandar um abraço aqui no Barro Preto para o Cícero. O Cícero também curtindo bate-bola. Um abraço também para a Leila e para a Camille, o Cícero, que é torcedor do Fortaleza. O Juan, a La Liga que tem o Barcelona. Barcelona, 7 pontos à frente do Real Madrid. O Real Madrid, o atual campeão do mundo. E o Juan vai atualizar os jogos de La Liga. Barcelona 2, Cádiz 0, Atlético de Madrid 1, Atlético Bilbao 0, Rayo Vallecano 1, Sevilha 1, Elche 0, Espanhol 1, Osasuna 0, Real Madrid 2. Eu ainda vou viver para ver o Osasuna ser uma potência. Olha aí, Juan. Mallorca 4, Villarreal 2, Betis 2, Valladolid 1, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 1, Girona 6, Almeria 2, o Lázaro. É assim, esse jogo do Celta de Vigo teve a estreia do Diego Alves. Diego Alves, ex-Flamengo, ex-Valência, Tá agora Celta. é jogador do Celta de Vigo. Ele foi campeoníssimo no Mengão. Tá certo, Manzinho? Série A, o Nápoles, né? O Nápoles, que vai jogar na Liga nessa semana, mas não está muito preocupado com a Liga, não. Está preocupado é com o campeonato, com o Scudetto. 62 pontos, já são 15 pontos. Olha o gol, Juan. Olha o gol, empate do Boa Vista. Boa Vista acaba de empatar, né? Boa Vista empata, aqui atualizando direto, né, Juan? É o campeonato português. Então o Napoli já tem 15 pontos à frente do segundo colocado, que é a Inter de Milão, e o Juan vai falar os jogos desse final de semana. Expectativa de 100 pontos? Pode ser que sim. Roma 1, Verona 0, Spezia 0, Juventus 2. A Juventus que está brigando por lá com Bolonha, com Torino. Está no meio da tabela. Aver com Udinese, Fiorentina 1, Empoli 1, Salernitana 0, Napoli 2, mais 2 para tudo show. Sim.
Atalanta Lembrando que o Salernitana, Juan, tem o treinador, é o Paulo Souza, ex-Flamengo, é o treinador já da estreia. Salernitana. Essa estreia dele É sim. foi menos do que eu esperava. Atalanta 1, Leite 2, Inter 3, Udinese 1, Monza 0, Milan 1, Sampdoria 1, Bolonha 2, Sassuolo 0, Napoli 2. É sim. Aqui é o bate-bola, né, Juan? Que acontece às segundas e sexta-feiras, sempre às 19 horas, tem o apoio do canal Ceará Plaza 79 e do canal BC de Futebol. E hoje todo mundo brincando no carnaval e nós falando, a gente fazendo aqui o bate-bola e com dificuldade de internet, né? Às vezes a gente lê aqui as mensagens, mas hoje, infelizmente, está ruim a internet, mas na medida do possível a gente vai levando as informações para os nossos seguidores. A Premier League, o Arsenal retomou a liderança. Com um jogo a menos. Exatamente, o City tropeçou e ele estava perdendo, virou o jogo. O Arsenal tem 54 pontos e o City só tem 52. O Juan vai atualizar os jogos da Premier League. O Tottenham ganhou e qual mundo eu estou? Tottenham 2, West Ham 0, Manchester United 3, Leicester 0, Newcastle 0, Liverpool 2, Brentford 1, Crystal Palace 1, Brighton 0, Fulham 1, Chelsea 0, Southampton 1, Everton 1, Leeds 0, Nottingham 1, Manchester City 1, Wolverhampton 0, Bournemouth 1, Aston Villa 2, Arsenal 4. É sim, o Arsenal, né? Como eu falei, repito, o Arsenal estava perdendo, estava sendo, estava na pressão, né? O City, a equipe do City, na rodada passada, né? Um jogo atrasado, havia ganho do Arsenal e o Arsenal foi para esse jogo na pressão, estava perdendo, mas teve forças, né, Juan? Teve forças para virar e acabou no finalzinho goleando. Lembrando, Juan, que os dois gols da virada, o gol da virada foi no finalzinho, já quase 90 minutos, nos acréscimos, acabou fazendo mais um gol e ganhou a equipe do Arsenal, né? E foi beneficiado com o tropeço da equipe do Manchester City, tá certo? Foi do meu time. É sim, Juan. Agora, Juan, vamos falar de Champions League. Champions League já teve, né, na semana passada, 4 jogos, o Dortmund 1-0 no Chelsea, o Clube Bruges perdeu em casa 2-0 o Benfica, o PSG perdeu o Bayern de 1-0 e o Milan ganhou do Tottenham 1-0. E amanhã, a partir de amanhã, tem 2 jogos amanhã. Quais são os 2 jogos de amanhã e os 2 de quinta, Juan? Liverpool, Real Madrid, Frankfurt e Napoli amanhã. E depois de amanhã, Leipzig, Manchester City e Inter de Porto. É sim. Então, esses são jogos de ida. Jogos de ida, lembrando que os jogos de volta é a partir do dia 8. Já a Liga Europa, a gente vai conhecer os 8 times, Juan, para completar as oitavas de final. Já tem o time classificado e na quinta-feira sai mais 8 times para formar as oitavas de finais. Midland Sport, Mônaco e Leverkusen, o Nantes e a Juventus, PSV e Sevilha, Roma e Salzburg, Manchester United e Barcelona, Rennes e Shakhtar, União Berlim e Ajax. Muitos times vão ficar de fora dessa fase, né? Os times aí tradicionais vão ficar de fora dessa fase. A Conference League também é a mesma coisa. Tem 8 times classificados e amanhã na quinta-feira sai mais 8 para formar as oitavas de final. Anderlecht e Ludogorets, Cluj e Lazio, Dnipro 1 e Larnaca, Partizan e Sheriff, Basel e Trabzonspor, Fiorentina e Braga, Genk e Karabag, Leite e Bodo Glimt. É sim, tá aí, tá passado a limpo. Já no finalzinho do nosso programa, a gente mais uma vez agradece os nossos seguidores, né? Quem segue a página do Bate-Bola, os nossos amigos no Facebook, e também os nossos inscritos no YouTube. Lembrando que na próxima semana, nessa semana, a gente vai fazer o nosso programa na quinta-feira, porque sexta-feira vai ter o sorteio do segundo torneio de pênaltis da família Cruzeiro, e a gente vai destinar sexta-feira apenas para fazer o sorteio, né, Juan? Não dá para a gente emendar as duas coisas, então a gente antecipa o programa da sexta para quinta, para passar todas as informações, tudo que aconteceu nesse meio de semana. Quinta-feira a gente passa a limpo e na sexta vai ser apenas o sorteio. Então, chegando já ao finalzinho do nosso programa, vamos falar do Campeonato Argentino. A gente fala do Campeonato Argentino porque
onde estão os principais adversários dos times brasileiros na Copa Libertadores, é na Argentina, e o Juan vai falar os resultados da quarta rodada da primeira divisão da Argentina. Talleres 2, Central Córdoba 0, Independiente 0, Defensa e Justiça 2, Boca 3, Platense 1, Santa Fé 1, Colón 1, News Old Boys 2, Banfield 0, Godoy Cruz 0, Estudiantes 1, Argentino Júnior 3, Belgrano 0, Tigre 0, River 1, Lanús 3, Rosário Central 0, Huracan 2, Barraca Central 0, Arsenal de Sarandi 0, Racing Clube 3, Gimnásia 2, Instituto 0. Pai que é fã do Barraca Central. É assim, eu vou só atualizando, depois de 4 rodadas, o líder é o Lanús. O Lanús, 100% de aproveitamento. Marcou 9 gols, sofreu 2. Muito bem o Lanús nesse início de campeonato argentino. Lembrando que o River Plate aqui já fez a inauguração do Monumental de Nunes. O novo estádio, né? O estádio muda, mas o nome não muda. Não, exatamente. Está novo, 83 mil pessoas cabe no Monumental de Nunes, no campo do River Plate. Falar em campo, com o Flamengo nessa semana assinou um termo e o Flamengo vai fazer um estádio para 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Isso é uma boa notícia para os torcedores do Flamengo e vai ser, sem dúvida nenhuma, o fim do Maracanã. Estádio Galinho de Quitino. Não sei. Eu vou aí, o Boca Juniors apenas o 7º colocado, lembrando que o Campeonato da Argentina está apenas no início. Tá certo? Também agradece por não ter o Grêmio. Então, a gente vai finalizar hoje com o hino do Ceará Sporting Clube. Ceará Sporting Clube, que está se recuperando na competição, começou muito mal, né, mas está se ajeitando, conseguiu ganhar o clássico, conseguiu ganhar do Sport, vem de um tropeço, né, empatou com a equipe do CRB, e a gente vai finalizar o bate-bola com o hino Ceará Esporte Clube. Lembrando que na próxima sexta-feira é o sorteio do torneio de pênaltis da família Cruzeiro, e o torneio vai ser domingo com cobertura total da TV FP. Tá certo, Mozinho? Então, tudo certinho. Então, a gente agradece a todos os nossos amigos que curtiram, que comentaram, e as pessoas que acompanham sempre o bate-bola aqui na página do Bate-Bola. Um abraço, até quinta-feira com mais um programa. Bate-bola. Baixar o hino aqui, tem moral outra coisa, né? Só para mandar um abraço para o Isaías. O Isaías também entrou agora, um abraço para ele, também curtindo o bate-bola, e entrou na hora boa, na hora do hino do Vozão.